Trabalhei a campanha eleitoral desse ano agora, né, para governador e deputado estadual, enfim, e senador, e eu vi assim, dentro da área da comunicação, o quanto que os profissionais de comunicação estão adoecendo de depressão e ansiedade, sabe? A gente nota isso, não só dentro da área do marketing político, porque já é uma área muito cobrada, é uma área que existe, tem dinheiro envolvido no meio, mas as outras áreas da comunicação, que também tem dinheiro envolvido também, que não é político, mas tem dinheiro envolvido de grandes empresas, de pequenas empresas. E esse profissional da comunicação, cada dia mais ele está sendo mais cobrado. Então, ele também está se cobrando, né? E com isso a gente tem aí uma gama de profissionais da comunicação adoecendo da mente. Porque hoje você posta alguma coisa, você já quer de imediato que tenha compartilhamento, curtida, comentários, e isso não acontece e você fica frustrado. Do outro lado, você tem o cliente, que cobra o resultado. Então, o engajamento, eu quero saber das minhas vendas, eu investi o dinheiro, então isso não ficou bom, aí ele cobra o post que ele achou que o design não ficou legal, mesmo ele não sabendo de design, mas enfim, então hoje a cobrança do profissional da comunicação é muito grande, é muito forte. E hoje a gente tem vários jovens que estão adoecendo, né, de depressão, de ansiedade, por conta dessa cobrança, e cada vez mais o mercado publicitário ele tende a ser mais jovem. Então, são jovens que, o doutor Oswaldo pode até falar mais sobre isso, já vou passar para ele. Quando eu fiz o meu mestrado de neurociência, a gente chamava na PUC, a gente falava que existe hoje uma geração de floco de neves, né? Chamada geração floco de neve. O que é a geração floco de neve? É aquela juventude que sabe tudo, resolve tudo, faz tudo bonito, como se fosse um floco de neve que você fica admirando. Porém, se você der um aperto, um calor, se dissolve todo na tua mão e vira água. Então, hoje, nós temos uma juventude assim. Uma juventude que é acelerada, uma juventude que está além do seu tempo, né? Sabe muito mais informações do que qualquer pessoa daqui. Vamos colocar aqui pessoas que estudaram muito há 10 anos atrás. Hoje, um jovem de 8, 10 anos, ele tem muita mais informação que essa pessoa que estudou muito lá atrás, né, por conta do avanço da comunicação. Mas eu queria ouvir do doutor Oswaldo. Essa juventude, doutor Oswaldo, doente mentalmente, vamos falar assim a verdade, não tem como esconder, né? E um processo criativo, muitas das vezes, doente também. Como você mesmo colocou, a ansiedade não só é um item pesado, mas como o Brasil é considerado o país com o maior índice de ansiedade na população mundial. E, junto com a ansiedade, a depressão. Então, o jovem hoje ele é extremamente cobrado por ele mesmo, pelo seu meio, e ele vê, né, essa imposição, né? Ele não tem como arrumar um emprego ou uma profissão a partir dos 18. Ele já tem que chegar milionário aos 18. Certo. Esse é o jovem de sucesso. Né? Há 30 anos atrás, você esperava que você ia buscar uma profissão. Né? Então, depois dessa profissão, você iria atrás de uma família. Há 50 anos atrás, você tinha uma família. E depois você ia ver o que ia acontecer em relação à sua profissão. Provavelmente você ia seguir aquilo que a sua família fez. Então, você tem aí 3 marcas. Né? Hoje, o jovem não quer, talvez, nem a profissão, nem a família. Mas ele quer o dinheiro, ele quer o sucesso, ele quer existir. E isso tudo está atrelado a um marketing pessoal, a um marketing de alguma coisa que ele quer produzir, falar. E essa dependência pelo imediatismo. Então, o ansioso ele vive muito do futuro. Certo. Né? O depressivo vive muito do passado. Então, você está aí nesse caldo, né? Nessa sopa de ingredientes prontos para deixar todo mundo doente. Marco, né? E dá até para pegar a galera nova, né? Que, a galera ganha muito dinheiro com a internet muito nova, né? Fazendo stream, TikTok, Instagram, sim, né? Você pode ganhar aí moleque de 13 anos que já tem uma bolada de dinheiro, assim, que o cara que tá ali trabalhando no sol quente vai ter que ralar a vida inteira dele e ele não vai conseguir ter aquilo de dinheiro que aquela molecada tá tendo, né? E aí que vem, né? A molecada tem dinheiro, muito nova, a cabeça hispana, né? Muito dinheiro no bolso, se a pessoa não tiver uma pessoa que vai cuidar, que vai pegar firme ali, é aquela busca por dinheiro, e aí quando a pessoa chega, tem o dinheiro, aí
vem a espana de vez, aí já era. Aí já não tem jeito, né? Aí já era. Hoje, grande número de jovens assistem outros jovens falando sobre riqueza e milionários. Sim. E esses jovens, eles estão querendo hoje abandonar a escola, estão achando que não é interessante mais estudar porque é mais fácil fazer um podcast ou fazer um TikTok e vai ficar milionário. E aí, como a terapia cognitiva pode ajudar este jovem? É importante que a pessoa tenha em mente que o processo de amadurecimento, ele é lento, né? Só que nós não queremos atribuir isso. O nosso cérebro não muda. Nosso cérebro é o mesmo de centenas de anos. Não é só para você ter uma noção, o que você adquire de informações do mundo hoje. Se você pegar aí uma sexta, um sábado e domingo entrando nos principais canais da internet, é o que uma pessoa na Idade Média levava 35 anos para saber de notícias do mundo. Sim. Estou falando de Muita notícias coisa. do mundo, não as notícias que você sabe no seu bairro. Então é tanta informação e você tem que existir num macro hoje que é quase que infinito. Certo. E tudo é repaginado diariamente. Aquilo que você levou meses criando, impactando, aquilo é substituído facilmente semanas depois. Então você imagina a velocidade com que você tem que processar e para se manter. Então a utilização do próprio corpo, né, como ferramenta, a utilização, né, de falas, né, impactantes. Você tem aí fenômenos, né, nesse meio de comunicação que às vezes faz uma frase, ela vira um impacto, né? Sim. E aquilo alguém te adota e vê um meio de fazer dinheiro com isso. E às vezes até usar essa pessoa. Certo. Então é uma situação bastante complicada porque um cérebro começa a ficar maduro a partir dos 21 anos. Principalmente na parte frontal. Tá vendo, e aí Júnior? você vê, 21 anos. né? Não é à toa, né, que você fala da maioridade, né? Então Sim. assim, é muita responsabilidade. Só que ao mesmo tempo a ideia é talvez pular a responsabilidade. Sim. Porque responsabilidade o que é? É você topar encarar uma situação aversiva. E mesmo ela sendo aversiva, ou seja, perigosa, eu vou lá fazer uma prova, eu posso me dar mal. Certo. Eu vou chegar numa pessoa e eu posso levar um não. Então, ser responsável é estar diante de uma situação aversiva e encarar mesmo assim. Ir lá e tentar fazer o melhor que você pode nisso. Então, a tendência natural nossa é fugir das responsabilidades. Porque, em geral, são situações que pegam. Certo. Então, se eu posso procrastinar, deixar para depois, é uma forma também, né, como você falou. E estudar. Estudar passou a ser uma coisa um tanto, se não aversiva, sem graça, na melhor das hipóteses. Tantas outras coisas hoje podem ser mais interessantes que isso, né? Então, acaba sendo deixado de lado. Certo. E aí a ideia de enriquecimento rápido, de você... Né? Tem garotos com 18 anos hoje já lançando o segundo livro, alguma coisa sobre... Eu estava procurando o nome dele aqui, de economia. Né? Que já faz milhões, com 18 já tem livros lançados. Então, já ensinando pessoas a como ficarem ricos. E começou ali com 8 anos, com 12 anos já começou a mexer no mercado, com 18. Eu fico imaginando o vazio que está para vir pela frente. Sim. Né? Com 25, 30 O que anos. vai fazer mais? O que vai fazer depois disso? Isso é Ou a saudade que talvez... Ou, não, a saudade não, né? Porque ele não viveu. Mas a sensação de por que eu não aproveitei. Aquilo que era para aproveitar, talvez, ali dos 10 aos 18, né? 20. A infância. A hora de fazer arte, a hora de bagunçar, né? A hora de aproveitar. de fazer algumas coisas que não cabe muito bem você fazer com 35, 40, pelo menos, né? Sim. Então, não sei, se é saudável, mas é estimulante, né? Um pai vai ficar triste, olha, eu estou muito triste. Porque meu filho é milionário. Não vai. Tem 2 livros, decepcionado com ele. Não, você vai incentivar. E aí eu não sei se exatamente você está levando isso tudo, esse conjunto de coisas para o lado só saudável, né? O grande problema que eu vejo nisso aí é o nível de frustração de outros jovens que aí investem dinheiro comprando esses cursos, que investem dinheiro montando uma estrutura também, né? Porque às vezes não é tão barato montar uma estrutura. E tem jovem que já quer chegar logo com a melhor estrutura, ele não quer começar como todo mundo começou, com aquele celular, gravando. Não, ele quer chegar com toda uma estrutura montada. E aí ele acaba se frustrando porque ele acaba não tendo os likes que ele queria, Sim. a visualização que ele desejava, não ganha aquele patrocínio, nunca vai ganhar aquela placa do YouTube. E aí entra a questão da frustração.
E aí os consultórios acabam começando a ficar cheios, né? Aí entram as decepções e aquele mergulho, né, no fracasso. Então aí você se depara com a ideia de que eu não sou capaz, então eu desisto, eu não insisto, eu não persisto. Então é mais fácil. E aí as alternativas acabam muitas vezes, né, resultado de aprender a lidar com essa frustração. Sim. Frustrar é importante, passar por frustração. Né? Nenhuma pessoa evolui se não for por meio de frustração. Né? Então, acho que quem nunca perdeu, está perdendo. Eu mesmo já passei por várias situações assim de tipo, se não tá perfeito, eu não quero nem fazer, sabe? Ainda mais na internet ainda. Nossa senhora, assim, tipo assim, eu imaginava uma edição de um vídeo, eu gravei um vídeo. Aí Sim. na minha mente eu falava assim, cara, vou editar esse vídeo dessa maneira. Aí eu editava, não conseguia fazer aquilo que eu tava pensando, eu falava, não vou nem postar isso aí. Nossa. Cara, eu já desisti de muita coisa na minha vida por conta disso. Tipo assim, de querer a perfeição, né? E não realizar. Hoje em dia eu já não sou mais assim, cara. Hoje em dia eu já tô assim, cara. Eu vou fazer da maneira que eu consigo. Se não for perfeito, cara, eu vou estar fazendo, mas não vou deixar de fazer. Porque eu já perdi muita oportunidade por conta disso, de querer... o melhor coisa, o melhor perfeição. Ixi, meu Deus do céu, cara. Não vai chegar lá. Não chega, É a não questão chega. de entender os seus limites, né? Talvez saber o que é, até onde a gente pode chegar, até onde a gente é capaz. E entender que aquilo ali pode ser o melhor pra gente. Não No momento, procurando, né? no momento. E que a gente procurar vai se aperfeiçoando. E melhorar sempre. Não Sim, tem problema sim. se hoje eu não fui suficiente. Né? É constantemente querer ser suficiente. Né? Sim, é verdade. É o grande lance, né? Mas, Marco, me conta aí. E para montar um podcast? Já que a gente está falando da frustração, está falando Sim. também de ansiedade, né? Mas como é que monta um podcast? Qual é a forma correta? Cara, hoje em dia eu vejo assim, vai depender de como que essa pessoa vai querer, a frequência de podcast que essa pessoa vai querer fazer, né? Se a pessoa for querer fazer 1 ou 2 vezes na semana, eu falaria que compensa alugar um estúdio de podcast se já tiver na cidade dela. Agora, se for algo que ela vai realmente querer trabalhar com aquilo, né, todos os dias, né? Aí eu falo, pô, beleza, vai e monta um próprio estúdio de podcast, né? No meu caso, eu comecei com o meu podcast, que é o Deu na Telha Podcast. Tipo, do nada, assim, em pandemia, eu falei, cara, eu quero começar um podcast, vou iniciar. E aí eu comecei alugando um outro estúdio, né? E aí até eu falei assim, cara, agora eu quero montar o meu, quero fazer podcast de domingo a domingo agora, né? Aí eu comecei pra cá, né? Aí, pô, o básico, né? Estrutura, câmeras, microfone, mesa, computador, né? TV, iluminação, né? São o caminho básico aí pra pessoa conseguir. Aí, tipo assim, cara, aí vai depender do que a pessoa tem condição no bolso, né? Tipo, de um equipamento barato, um médio, e aí você pode ir De até... alta classe. Aí você pode ir até na lua, meu amigo. Mas precisa alguma autorização, alguma coisa? Não precisa de autorização, não. É mais a pessoa saber gerir o negócio, né? Saber alguns detalhes, porque hoje em dia o podcast não é algo assim, cara, ó... tem uma franqueadora que te vende assim, tipo, ó, você vai fazer isso, tem os caminhos aqui, né, cara? Então eu e meu sócio, o Gabriel, a gente tá meio que nessa, a gente vê o que o mercado tá pra onde o mercado tá indo e a gente tá tentando tá ali na frente, entendeu? Porque não tem uma fórmula mágica, digamos assim, pra, você que vai fazer, você quer fazer um estúdio de podcast? Você vai fazer isso que vai dar certo. E eu acho que tem muitos profissionais, muitas funções aí que não tem uma fórmula mágica, né? E aí falando em fórmula, vamos entrar num tema também um pouco meio que tabu, às vezes é meio interessante, às vezes é meio complicado, mas é um tabu, é um assunto meio complexo, inclusive, muitas das vezes para falar. Na área da comunicação, eu percebo, né, como profissional já há muitos anos, né, há mais de 20 anos no mercado de comunicação, eu percebo que tanto a depressão, né, como a droga, ela tem sido constante, infelizmente, no meio da comunicação, principalmente da juventude que aparece hoje, né? E eu vejo que quanto mais a juventude se atola no meio da droga, seja ela cigarro, cigarro eletrônico, maconha, enfim, o álcool, eu vejo que cada vez mais essa juventude está ficando depressiva. E é complicado lidar com isso, não é, doutor Oswaldo? Entre comunicação, porque já tem uma cobrança e tem mais essa questão dentro da comunicação. Como o Marcos estava falando da excelência, né? Ser excelente sempre. Então você imagina a cobrança de terceiros,
a cobrança do público que não corresponde. Então, às vezes, você tem um excelente produto, mas não sabe fazer um marketing do seu produto. Né? Tá lançando um produto excelente, só que você não sabe fazê-lo chegar até as pessoas. E produtos que são muito simples ou de uma qualidade duvidosa e que vendem, né, aos milhões. Certo. A diferença, muitas vezes, está no processo do marketing. Mas, antes disso, como você falou, a associação das consequências disso. Então, a dependência química e sintomas como ansiedade e depressão, existem correlações. Então, a gente costuma dizer que você pode ter então, envolvimento, né, em classes de condutas que seriam aí de uma habilidade errada. Então, a gente fala que você tem uma falta de habilidade para lidar com algumas contingências, esse é o termo, né, situações. E o resultado disso é o quê? Um produto de ansiedade. Certo. Ou um produto de depressão. Quando você não encontra saída, você não encontra estratégias adequadas para aquele problema ser resolvido, você deprime. Quanto ainda você está lutando, tentando resolver aquilo, você está mais num estado de ansiedade. Só que uma das formas de você lidar, né, seja com esses sintomas de depressão, esses sintomas de ansiedade, seria o uso de substâncias químicas. Certo. Né, lícitas ou não lícitas. E aí, né, a porta de entrada é a bebida, né, ainda 80%, 85% das pessoas no Brasil bebem. Né, o cigarro tem diminuído, né, o cigarro chamado o cigarro branco, ou comum, né, hoje já está na casa aí dos 15%, alguma coisa assim, mas ainda é um número significante, né, porque de cada 10 pessoas que vão utilizar o álcool, um vai ter um problema com o álcool. Certo. Mas o cigarro, de cada 10 que vão utilizar, 9 vão ter problemas com o cigarro. Então, é alguma consequência, né? E aí entra outras variáveis, né? Então, a variável acho que é a narguilha, a variável dos cigarros eletrônicos, as variáveis. Então, e outras substâncias, né? Então, a maconha, ela é sabida que se você pode extrair substratos dela, produzir excelentes medicações, uma série de coisas, mas também, quando utilizada, né, fumando de forma indevida, numa quantidade que aí facilmente ultrapassa os limites racionais, você pode ter aí, ao longo do tempo, problemas. Realmente, Sim, problemas na sua cognição, ou seja, a tua capacidade de pensar fica alterada. Então, aí, nesse processo de ser um comunicador, né, de estar trabalhando com marketing, de estar produzindo sempre conteúdo, igual você falou, todos os dias eu quero fazer, eu fico imaginando que você tem que ter, né, todo um preparo antes, um acontecimento ali no ato e o depois. Então isso envolve pelo menos às vezes 1 hora de um podcast, 8 horas às vezes. Eu não consegui fazer. Eu consegui, tipo, uns 2 meses, assim, tipo. É muita coisa. Podcast, mas hoje eu não consigo mais. Teve Não que consigo largar, mais. E hoje em dia eu tenho até uma. Eu tô tentando lidar com isso. Tipo assim, tem dias que eu não tô legal. Tipo, putz, eu não quero abrir meu Instagram, não quero fazer nada. Tipo, quero ficar em casa intocado. Né? Eu tenho que vir pro estúdio. Mas a parte. Quando eu tô ruim, assim, eu não consigo ir pra internet falar alguma coisa. Não consigo. Mas é muito importante saber não fazer. Né? Acho que o não fazer também é um fazer. Né? Às vezes a melhor forma de você estar presente é não estar. Se preservando, inclusive, né? Porque senão você atinge um nível, né? Então, todo depressivo, ele já foi antes um grande estressado, que não conseguiu dar conta desse estresse e o corpo leva ele à depressão, que é essa, então, total, né? Vamos dizer assim, o termo técnico, né, para depressão é desamparo aprendido, ou seja, você se encontra desamparado. Aí mesmo que apareça alguém falando, não, está aqui a fórmula do teu sucesso, você não quer mais. Mesmo que ela esteja ali na sua frente. E uma maneira que eu aprendi a lidar com isso, pelo menos pra mim, não sei se a galera quiser também testar aí, é tipo assim, eu vou salvando conteúdos, eu vou pegando ideias, vou armazenando ali. Pô, se eu não tô legal, eu não vou fazer. No dia que eu acordo assim, cara, hoje eu acordei Inspirado. que eu vou regaçar tudo. Cara, eu vou lá naquelas minha lista de ideias, eu já gravo um monte. E aí eu deixo ali em stand-by. Aí no dia que eu não tiver legal, eu sei que eu tenho um conteúdo ali que eu vou poder jogar ali e eu vou poder utilizando ali. Então, essa foi a maneira que eu me adaptei para poder... A tua forma de criar. de criar, assim. Quando eu tô com inspirado, eu já tenho algumas ideias armazenadas ali, que eu gravo tudo e depois só vou replicando na internet aí, cara.